O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para a celebração de 3 mistérios da vida de Jesus. Celebraremos a ascensão do Senhor, celebraremos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a festa da Santíssima Trindade. Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, ele volta para o Pai, ele deve voltar para o Pai. Jesus não veio a este mundo para estabelecer aqui uma morada. A sua morada é junto do Pai. Por isso, depois de ter realizado a sua missão, ele volta e começa a despedir-se dos seus apóstolos. E eles começam a ficar preocupados, porque o Senhor os deixará. E se perguntam como irão levar adiante a missão que o próprio Jesus lhes confiara. E Jesus então começa a falar para eles, dizendo que eles não ficarão sozinhos, eles não ficarão desamparados, eles não ficarão órfãos, que ele continuará no meio deles, ele não os abandonará. E é até necessário que ele vá para junto do Pai, porque de junto do Pai ele pode enviar o Espírito da verdade, o defensor, aquele que irá sustentá-los na caminhada e os capacitará para a missão que não será fácil. Eles encontrarão muitas dificuldades, perseguições e até a morte, como ele próprio passou por essa experiência, porque Jesus não é que ele obteve um sucesso pleno no seu ministério, olhando do ponto de vista humano. Ele foi incompreendido, ele foi rejeitado e foi até mesmo colocado na cruz. E Jesus alerta os seus discípulos que a mesma experiência pela qual ele passou, também eles passarão, mas que ele continuará com eles, e justamente através do Espírito Santo. E Jesus, neste trecho do Evangelho de João, que hoje nós ouvimos, começa dizendo que ele tem ainda muitas coisas a dizer,
mas que os discípulos ainda não são capazes de compreender. Os discípulos de Jesus tinham muitas dúvidas, muitas incertezas, insegurança e medo. Mas nem por isso Jesus deixa de confiar-lhes a missão. No momento, eles não são capazes ainda de compreender toda a verdade. O Espírito Santo, que Jesus chama Espírito da Verdade, irá iluminá-los, irá guiá-los, para que eles sejam capazes de anunciar o Evangelho. Isso é importante também para nós hoje. Quem deve anunciar o Evangelho hoje? Somos nós. Nós somos os discípulos missionários de Jesus neste tempo, nesta realidade em que nós vivemos. E nós também temos as nossas dúvidas, temos os nossos medos, inseguranças, e nem sempre compreendemos tudo aquilo que Jesus nos fala. Nem sempre somos capazes de compreender a vontade de Deus e os seus desígnios. Mas isso não deve ser motivo para nós ficarmos parados, acomodados, ou nos deixar tomar pelo medo. Não, nós temos que ter esta confiança no Senhor, seguir adiante. E é na medida em que nós caminhamos, é que o Senhor, caminhando conosco, vai nos iluminando através do seu Espírito Santo, para que nós sejamos capazes de anunciar e testemunhar. Não vamos esperar que sejamos santos para poder anunciar o Evangelho. Não vamos esperar que nós sejamos doutores na teologia ou no conhecimento das Escrituras. Não, vamos seguir adiante. Na medida que a igreja evangeliza, ela é também evangelizada. Na medida em que nós procuramos aprofundar o nosso conhecimento sobre Jesus Cristo para anunciar aos nossos irmãos, nós também vamos crescendo nesse conhecimento. Na medida em que nós procuramos falar do amor de Deus para os nossos irmãos, é natural e deve ser assim, nós também vamos crescendo nesse amor. Portanto, é um caminho que se faz na medida em que nós procuramos cumprir a nossa missão. Deus, pelo Espírito Santo, vai abrindo os caminhos, abrindo a nossa inteligência e aquecendo os nossos corações, para que nós sejamos então capazes de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Nós ouvimos na primeira leitura como o apóstolo Paulo, que é para nós o exemplo de discípulo missionário, vai pregar entre os pagãos assim chamados, vai até Atenas. Atenas está na Grécia. Este povo não conhece o Deus verdadeiro. Este povo não tem uma história como o povo de Israel, que tem uma experiência de Deus, adora o Deus verdadeiro, um Deus que se manifestou, que se revelou a este povo e fez toda uma caminhada com o povo de Israel. Os gregos não, eles não conhecem este Deus verdadeiro, por isso adoram diversos deuses, eles têm as diversas divindades. Não conhecem o Deus verdadeiro, mas podemos dizer que era um povo religioso, construíam diversos altares dedicados às suas divindades. E o apóstolo Paulo vai até
esse povo para anunciar Jesus Cristo, e não chega lá destruindo os altares, destruindo aqueles deuses, ou reprovando a atitude daquele povo. Ele tem uma atitude de tolerância e de respeito também. O que ele faz? Ele vai anunciar o Deus verdadeiro. Ele vai falar de Jesus Cristo, a boa nova. Ele fala que Deus, ele fala de Deus, o Deus que criou todas as coisas, e que eles, sem mesmo perceber, eles adoram a Deus. Nós devemos aprender também, ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, nós não vamos impor sobre os outros uma fé. Nós não vamos desprezar a fé das pessoas ou desrespeitar a fé dos outros. Temos que respeitar. O que nós devemos fazer é anunciar Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador. Nós temos que fazer com que os outros descubram em Jesus Cristo a salvação, que nele está a vida, e demonstrar sobretudo com a nossa vida, com o nosso testemunho. Esse porque é importante o testemunho, mais do que as palavras. E isso irá então fazer com que as pessoas se entusiasmem por Jesus Cristo, descubram através do nosso anúncio e do nosso testemunho. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Às vezes as pessoas querem anunciar Jesus Cristo desprezando os outros, a cultura ou a fé que as pessoas já têm. Não. O próprio Jesus respeitou a fé das pessoas. Ele fez uma proclamação e a proposta de algo melhor, de algo superior, como aconteceu com a samaritana. E também nós devemos fazer assim. Devemos entusiasmar as pessoas e despertar nelas o desejo de conhecer Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. E assim fez o apóstolo Paulo. É verdade que não foram muitas pessoas que acolheram a sua mensagem, porém, algumas pessoas acolheram. Nós não podemos esperar obter sempre um grande sucesso no anúncio do Evangelho. É uma semente que se joga. O importante é cumprirmos a nossa missão e colocarmos nas mãos de Deus, porque como o próprio apóstolo Paulo diz, que um é aquele que semeia, outro é aquele que rega, mas é Deus que faz germinar, é Deus que faz frutificar. O sucesso não deve ser para nós, o sucesso deve ser para Deus, para a sua glória. Portanto, confiemos sempre no Senhor, Ele está conosco. Anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo com alegria, para que os outros vejam em nós este entusiasmo, este amor pelo Senhor, e assim queiram também conhecê-lo. O Espírito Santo deve ser sempre invocado por nós, para que nós não anunciemos aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós queremos. Não anunciemos a nós mesmos, mas a verdade que é Jesus Cristo, a verdade que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.